É, Nossa, que saudades de todo mundo. Muito bom ver todos vocês aqui, mesmo que online, né? E de longe. Mas achei muito legal esse convite de vocês. O PET sempre organiza os melhores eventos. Eu sempre participei de todos. Enfim, igual a Bruna falou, era um sonho estar aqui. Para mim, eu nem sabia que eu tinha esse sonho, mas agora que está acontecendo, eu estou adorando. Bom, deixa eu tentar explicar um pouquinho. Como falaram na minha apresentação, eu tenho 2 empregos, então eu trabalho muito. Então, por esse motivo, não deu tempo de eu preparar um slide bonitinho, com todas as informações, como as meninas fizeram. Eu achei ótimo, mas não me organizei para preparar essa apresentação. Mas eu acho que como é um tema bem descontraído, até por ser o último momento aí, né, das apresentações do webinar de hoje, eu acho que um esqueminha de roda de conversa também vai funcionar legal. Outra coisa, eu tenho um retorno de um paciente meu do particular às 9. Então, eu vou contar para vocês aqui o meu relato e vou pedir para vocês já irem mandando as dúvidas aqui no chat, que eu já vou respondendo, as dúvidas referentes à minha fala. E aí depois, acho que tem mais uma palestrante depois de mim, e aí vocês mandam todas as dúvidas depois no final. Tudo bem assim? Pode ser? Bom, ok, temos alguns oks. Oi, Cris. Que saudades. Nossa, fico chocada com o tanto que eu sinto falta desse negócio de faculdade, enfim. Bom, então vamos lá. Os desafios, né? Estava todo mundo comentando já, inicialmente nas outras palestras. E como é que eu consegui desenvolver uma maneira de fazer uma educação nutricional aí nessa fase pós-graduação, né? Bom, então vamos lá, resumindo. Eu colei grau em fevereiro de 2019, não faz tanto tempo assim. E aí, acho que para vocês entenderem como que eu cheguei até aqui, eu vou explicar um pouquinho da minha trajetória. Eu entrei na Unifal, no curso de nutrição, em 2013. E aí eu sempre tive uma graduação bem agitada, fiz de tudo que eu podia. E eu entendo que hoje eu gosto tanto de trabalhar com educação nutricional devido a essa vivência que eu tive. Então, para vocês entenderem, logo no meu primeiro semestre da faculdade, eu fiz eu era colaboradora, tipo uma iniciação científica, assim, com a Luciana lá no Lantim, a gente trabalhava com toxicologia, fiz parte da Atlética, fiz parte do centro acadêmico, fui para o Ciência Sem Fronteiras. No meu intercâmbio, eu fiz matérias de comportamento alimentar, que também continham bastante conteúdo de educação nutricional. Depois voltei de novo para a Unifal, e até eu finalizar todas as matérias do curso, eu fiz outra iniciação científica com a Sara. Lá eu trabalhei com... a gente estudava biomassa de banana verde, farinha de banana verde. Esse era uma pesquisa, assim, bem de laboratório, tinha animais e tal, mas a meta principal dessa pesquisa era mostrar como que uma matriz alimentar barata podia ser benéfica para as pessoas. Bom, então, desde sempre, muita educação nutricional. Eu me lembro muito do estágio de dieto que a gente fazia lá no Pinheirinho, e lá a gente tinha A gente não tinha condição nenhuma, basicamente, né? Era só ali o momento da consulta com o paciente. Então, a gente tinha que desenvolver educação nutricional no momento de fala ali, de meia hora, 40 minutos, né? Então, todos os desafios desde sempre, né? É uma área muito delicada de trabalhar, mas funciona muito bem. O que mais que eu tenho para contar da minha trajetória? Depois dessa parte aí, eu já fui para os estágios, e aí eu fiz 3 estágios muito bons. Um deles, que foi o primeiro, foi o da Sapori, né, na área de Wuhan, dentro da Volkswagen, aqui em São Carlos mesmo. Além, claro, né, de toda a parte da Wuhan mesmo que a gente vê no estágio, eu também
tive que realizar atividades de educação nutricional ali dentro. E como era o público metalúrgico, também tinha essa coisa que era difícil de lidar com esse público. Mas o nutricionista tem que fazer das tripas coração, né? Isso aí eu lembro que quem falava era a professora Flávia. Bom, aí depois desse estágio, eu fui fazer um estágio de nutrição clínica num hospital particular em Santo André, fica no ABC, na Grande São Paulo, para quem não conhece. E depois disso, fiz o estágio no NASF, aqui na Prefeitura de São Carlos, na atenção básica. Então, tudo isso aí sempre me levando para a parte da educação nutricional, né? E aí, beleza, colegial. Por curiosidade, para vocês saberem um pouco, eu já tinha entregado currículo para tudo quanto era canto, porque eu já queria trabalhar imediatamente. E aí, no dia da minha colação de grau, eu fui contratada para trabalhar na Magras. É uma clínica de estética, tem em vários lugares, não sei se vocês já ouviram falar. E é uma abordagem um pouco diferente do que a gente está acostumado a ver na faculdade, né? Mas foi muito bom para o meu crescimento, assim, profissional e pessoal. Aí, como que era lá a minha rotina? Basicamente, era uma equipe multiprofissional. Então, tinha biomédica, esteticista, nutricionista, fisioterapeuta, enfim. E aí, como era uma clínica de estética, os tratamentos eram de gordura localizada e emagrecimento. Enquanto nutricionista dessa clínica, eu não montava dietas para os pacientes. Eu tinha que trabalhar com orientações nutricionais. Então, era eu e o paciente ali, ele me via quase toda semana, e não tinha dieta. Então, eu tinha que falar com ele de uma maneira onde eu conseguisse construir nele uma noção de alimentação mais saudável para que ele conseguisse, sei lá, perder peso, perder gordura, definir o que ele quisesse. Então, aí eu via também um grande desafio, né? Mas isso me interessou demais. Para mim, a memória é muito clara lá das aulas de práticas pedagógicas, de educação nutricional, dizendo que uma educação nutricional não acontece no momento da orientação, né? Tem toda aquela história dos pilares dos saberes, não sei se vocês vão lembrar disso, né? Espero que sim. Quando eu estava sentada na cadeirinha lá do PCA, eu achava que isso não seria tão importante. Olha eu aqui anos depois falando, né? Mas, enfim. E aí você vai desenvolvendo essa noção de que a educação nutricional não vai acontecer quando você está entregando uma dieta, quando o paciente está lá, o paciente-cliente, na minha cabeça, eu nunca decido como que eu vou falar. Mas, enfim, quando ele está lá na casa dele, medindo a colher de sopa, a colher de chá, ou até mesmo colocando na balança. Vai muito mais além, é uma construção que você faz com a pessoa que está ali na frente, né? Na verdade, você coloca para ela um pouco do que você sabe e ela se permite internalizar aquilo. Bom, enfim, então, resumindo, né, nesse momento que eu trabalhei nessa clínica de emagrecimento, a educação nutricional era a minha maior ferramenta para fazer com que esses pacientes, clientes, conseguissem atingir o resultado que eles buscavam. Mas essa experiência aí, além de me enriquecer na parte da educação nutricional, também foi bastante importante, porque ali na clínica a gente trabalhava com metas de vendas de tratamentos. Então, eu não era só nutricionista, eu também tinha uma meta financeira lá para atingir de vendas de novos tratamentos e renovação, e isso foi muito interessante também. Tinha várias coisas que eu não concordava, se vocês conhecem, eu tenho certeza que vocês também devem ter aí seus comentários, né? Mas me ensinou coisas que eu não tinha visto ainda em momento algum, em nenhum estágio, em nenhuma iniciação, em nenhum projeto de extensão, até porque não era proposta mesmo, né? Mas foi muito interessante para eu conseguir desenvolver esse lado mais comercial em mim. E, apesar dos pesares, eu resolvi sair da clínica. Então, eu trabalhei aí nesse esqueminha de clínica com orientações nutricionais somente de fevereiro até dezembro de 2019.
E aí, em dezembro, eu resolvi sair da clínica e vim para cá, para o consultório. Aqui também não é aí eu comecei a atender no particular, né? E aqui também não é uma clínica com outros profissionais, é uma sala no prédio comercial que tem aqui em São Carlos, próximo ao shopping. E tem uma equipe de marketing que trabalha na sala do lado aqui, então, tipo, meio que nada a ver, né? Então, eu tive que construir uma clientela do zero. Aí, como eu sempre gostei muito desse assunto como é que eu posso explicar? É bem delicado, mas como eu sempre me interessei muito por esse negócio de soberania alimentar, acesso a bons alimentos, incentivo de agricultura familiar na medida do possível, eu resolvi criar um Instagram e criar uma marca que se chama Tami Faz a Feira. E aí, como é que eu consegui agregar isso no meu atendimento, puxando para o lado da educação nutricional? Então, quando eu vou atender um paciente aqui no particular, como é que acontece? Ele vem inicialmente na primeira consulta, e aí é a mesma uma consulta tradicional, também acho muito importante. Eu vou descobrir tudo sobre a rotina dele, como é que está a saúde, se já teve acompanhamento nutricional antes, quais são os objetivos, quais são as necessidades, quais são as possibilidades. Faço tudo, antropometria, inquérito alimentar, aquelas coisas que você já está enjoado de saber. E aí, o segundo momento do meu atendimento é a ida com esse paciente, cliente, até o supermercado. Nós vamos juntos no supermercado que o paciente está acostumado a frequentar. Eu sempre dou a opção de ir à feira, ao açougue, ao sacolão ou ao supermercado. Normalmente, eles optam por ir no supermercado, porque já é onde acha tudo, né? E aí, eu vou andando com eles ali dentro do mercado, pelos corredores, e vou tirando dúvidas gerais. Eu já tenho coisas que eu já penso que eu quero falar, né? Mas o que conduz essa ida ao mercado é a necessidade de cada pessoa. Cada um tem uma dúvida diferente, cada um tem uma realidade diferente, consome alimentos diferentes. Então, o que vai ser falado ali no mercado depende muito de cada um. Mas, normalmente, a gente vai andando pelos corredores, eu vou ensinando a pessoa a ler o rótulo, friso muito essa parte, e eu acho que é bastante importante eu explicar para eles por que eu estou ensinando eles a ler rótulo, se eu falo que é para consumir coisas que não sejam embaladas, né? Mas como a gente vive uma vida corrida, não é todo mundo que só vai comer legumes, verduras, carne, ovos e azeite, a gente tem que ensinar eles. Então, não adianta nada eu colocar lá na minha dieta para tomar iogurte se a pessoa vai chegar no supermercado, tem 500 opções diferentes de Danone e ela não sabe escolher o que é o melhor para ela. Não adianta nada eu incentivar o consumo de cereais integrais, se quando chega no mercado ele tem 500 opções de pão integral e não sabe escolher a melhor opção. Então, aí que surgiu, o Tami Faz a Feira. Eu vou à feira, vou fazer a feira junto com cada pessoa. Essa aí eu acho que foi a grande inovação que eu consegui colocar para o meu atendimento. Além disso, normalmente eu vou comentando com o meu paciente cada tópico da dieta. Eu passo uma dieta, assim como eu passo as orientações também. Algumas pessoas, poucas, preferem somente as orientações, a maioria ainda assim prefere dieta. E aí eu vou comentando com ele, vou explicando que não é simplesmente ele comer sempre o que está ali, é mais para se basear nas quantidades e conseguindo fazer as alterações para que não fique um cardápio muito restrito, né? E aí, quando eu estou no mercado com a pessoa, a gente vai comentando cada uma dessas dúvidas que ele tem. Outra parte interessante também do momento aí do Faz a Feira é quando eu estou na parte dos hortifrutis e vou ensinando a pessoa a escolher cada coisa. Por incrível que pareça, tem gente que não sabe escolher um abacaxi maduro. Tem gente que não sabe o que é uma abobrinha. Tem gente que não sabe diferenciar um pepino de uma abobrinha. Tem base. Mas acontece. Então, dando esse passo aí para fora do consultório, eu consegui
uma adesão muito melhor ao tratamento. E aí eu poderia ficar aqui citando Paulo Freire, né? Eu acho maravilhoso, eu acho até poético, mas não sei de cabeça, não vou negar, mas eu consigo dizer que existe educação nutricional nesse tete-a-tete aí com os meus clientes. E outro ponto interessante que eu queria compartilhar com vocês é que quando eu estou no mercado, eu convido a família inteira. É uma loucura, eu sei. Às vezes dura 2 horas e meia a saída ao mercado, mas funciona muito bem, porque a família inteira vai junto fazer compras normalmente. Claro que agora em épocas de pandemia tá indo menos gente, né? Mas as dúvidas surgem para todos e todos se sentem inclusos ali no tratamento. Para vocês terem um exemplo aí de como isso é real. Eu tenho um cliente de 12 anos de idade. E aí, a mãe dele vem às consultas com ele aqui no consultório, mas quem faz a comida é a tia e a madrinha. Aí, quando eu fui ao mercado e convidei elas para irem, elas tinham muito mais dúvidas do que a mãe, que é quem simplesmente acompanha ele, mas quem cozinha, quem monta a lancheira dele, é a avó, a madrinha, tia, já esqueci quem que era, mas enfim, eram 2 pessoas aí mais de idade que cuidam dele. Enfim, então, eu vejo essa educação nutricional como uma maneira muito eficiente. Achei fantástico. Peraí, deixa eu só ver o que mandaram aqui. Em seus atendimentos na clínica com orientações nutricionais, como o paciente dá com o fato de não sair do consultório com uma dieta em mãos? Pois muitas pessoas têm essa visão do Nutri. Fernanda, isso aí era uma coisa que eu já explicava no início da consulta. Eu falava, olha, essa não é uma consulta tradicional. Isso acontecia lá na clínica de estética, né? Só retomando. Você não vai sair daqui com uma dieta. Aqui o nosso esqueminha é diferenciado. A gente faz meio que eu vou contando para a pessoa o que eu acho que tem que ser feito no dia a dia. Não era nada muito extravagante, era o básico, né? Não comer porcariada, escolher alimentos que dão mais saciedade, e aí com isso ela realmente conseguia perder peso, né? Algumas pessoas sentiam falta da dieta, mas eu via como um desafio onde a própria pessoa conseguia se desenvolver ali, então não acho de tudo ruim. Hoje em dia eu trabalho com a dieta porque eu tenho uma flexibilidade de escolher o tipo de dieta que eu achar necessário para o meu paciente. Mas não era ruim trabalhar só com orientações. Inclusive, se algum paciente chegar para mim hoje aqui no particular dizendo que não quer a dieta, sem problema algum, eu vou conseguir trabalhar somente com orientações. Isso é muito do perfil de cada pessoa. Tem gente que só de ver um papel ali dizendo qual o horário, qual a quantidade de comida que ele tem que comer, a pessoa se sente, tipo assim, já sente um bloqueio, uma raivinha daquilo, porque ela tem que seguir uma regra. Tem gente que não gosta disso, tem gente que gosta mais. Então, eu fui adaptando dessa maneira, basicamente conhecendo cada pessoa. Os horários. Olha, como você pode ver, não está muito bem organizado, porque são 10 para as 9 e ainda tem mais um retorno para fazer. Mas normalmente eu marco a ida ao mercado no dia do retorno. Então, a paciente vem aqui no meu consultório, isso antes da pandemia, tá? Fazia o retorno aqui presencial, depois a gente ia juntos ao mercado, depois eu não marcava nada depois. Como a ida ao mercado é só uma vez e o número de retornos bem maior, então dava certo. A gente organizando dessa maneira. A título de curiosidade, com a entrada aí da pandemia, já imediatamente o CFN liberou o atendimento online, né? Isso para mim foi fantástico, porque eu consegui encaixar muito mais retornos, muito mais idas ao mercado. O único impasse aí que eu vejo até hoje é que se a pessoa não tiver um 4G muito bom, vai ser difícil para ela ir comigo no mercado pelo celular. Mas, por enquanto, deu tudo certo. O paciente vai com fone de ouvido no mercado, vai filmando ali, ele vai andando pelo mercado, eu falo assim, faz o caminho que você costuma fazer.
e eu vou comentando cada coisa que eu acho interessante. Ensino a montar um carrinho para a semana, ensino a escolher quais as melhores opções dos industrializados que a família já consome e que não pretende deixar de consumir. Então, eu sempre coloco ali a minha opinião, de que seria legal se as pessoas deixassem de consumir industrializado, mas já que vai consumir, que escolha a melhor opção. As consultas atualmente também estou fazendo todas online, ainda bem que prorrogou. Achei interessante também que isso me permitiu atender pessoas fora da minha cidade, né? Eu atendi pacientes dos Estados Unidos, atendi pacientes em Recife, pacientes, como é que chama? João Pessoa. Então, isso ajudou bastante. E todos com idas ao mercado. Isso aí é fantástico. Um outro tópico aí. Peraí, calma, deixa eu só ver se tem mais alguma pergunta aqui. A Beatriz perguntou das ilhas, né? Então, tá tudo online. Normalmente, a consulta inicial dura 1 hora e 20. O que eu tive que me virar foi com a antropometria, né? Não estou fazendo. Mas aí eu consegui virar o olhar da consulta. Agora a gente trabalha mais em hábito alimentar do que em redução de medidas. Mas acredito que ano que vem volte ao normal, né? Teve um paciente só que pediu para eu ir no domicílio. Eu ainda venho aqui ao consultório, a internet aqui é melhor, gosto bastante de ficar aqui, é mais tranquilo para eu estudar, mas pouquíssimos pacientes querem vir até aqui, a maioria ainda prefere online. Eu dou essa opção também, posso ir no domicílio, pode vir no meu consultório ou online. Só para finalizar, mais uma curiosidade aí das minhas inovações na educação nutricional, é que recentemente eu fui contratada para trabalhar na Unimed, no prédio do 24 Horas daqui de São Carlos. Então, agora, além do particular, também estou atuando na parte hospitalar. Então, cuido dos pacientes em terapia nutricional interal e parenteral, os que estão com via oral, mas que estão internalizados, enfim. E um ponto importante que está sendo desafiador para mim é fazer a educação nutricional para um paciente cirúrgico, que é o caso do hospital que eu trabalho, ou seja, ele fica internado ali 48 horas, no máximo 72 horas. E eu tenho que fazer alguma educação nutricional com esse paciente, né? Senão, do que vale o meu emprego ali? Eu não vou simplesmente estar ali perguntando o que ele gosta de comer, se tem alergia alimentar. Então, eu estou também realizando educação nutricional com esses pacientes hospitalizados. Mas é claro que é uma coisa muito mais sucinta. Então, eu estudo, a gente tem lá uma equipe multidisciplinar, a gente estuda o caso de cada paciente, eu consigo colocar lá no highlight quais são as necessidades principais desse paciente em termos de assistência nutricional, e vou lá, preparo uma orientação de alta. Importante destacar que eu sempre indico um nutricionista para a pessoa dar continuidade no tratamento, visto que o nosso contato é muito rápido, mas aí isso é uma prática que é necessário fazer no ambiente hospitalar, é uma orientação nutricional sucinta, mas que bate de frente com tudo aquilo que a gente que eu estava falando sobre como é que essa educação nutricional é, na verdade, uma construção de saberes inerente ao paciente, né? Então, ainda estou desenvolvendo alguma maneira melhor de trabalhar essa orientação nutricional no paciente hospitalizado. Como eu disse, eu não vou poder ficar para as perguntas depois da última palestra, é uma pena, eu adoro conversar sobre isso. Acho que vocês perceberam, né? Porque eu estou falando que faz meia hora e não li nenhuma linha do que eu tinha escrito aqui do lado, só falei. Mas eu queria muito que vocês colocassem suas opiniões ou perguntassem qualquer coisa, dúvidas do meu atendimento, do que eu estou fazendo da minha vida, qualquer coisa mesmo. Eu tenho uns minutinhos livres ainda para responder aqui. Então, pode mandar aí.
Ah, Cris, muito obrigada. Fico muito feliz de ler esse comentário. Obrigada, Lavínia. Sempre que puderem também, comentem lá no meu Instagram. Eu abro caixinha de perguntas quase todo dia. Tá aí outro tópico de educação nutricional que eu acho que dá pano para manga, então fica aí a ideia ao PET, se quiser organizar uma outra roda de conversa sobre isso, sobre a educação nutricional nas redes sociais. Como eu tive que começar a atender no particular do zero, né? Eu tive que abrir mão disso daí. Eu passo vários momentos do meu dia, assim que dá, ou melhor, dos meus fins de semana, olhando para o Instagram e achando maneiras de compartilhar um pouquinho do meu conhecimento ali, para que as pessoas fiquem sabendo quem eu sou e qual que é a minha abordagem de trabalho. Fica também o convite aí para vocês pensarem um pouco sobre como é que a gente está fazendo essa nutrição na rede social ultimamente. A maioria dos nutricionistas que eu conheço compartilham conhecimento, né, geram conteúdo na rede social, e essa é uma forma de educação nutricional, sim. Eu acho que é uma forma bem, como é que eu posso falar, democratizada. Eu respondo perguntas ali que em outros momentos, se a pessoa não tivesse internet, ela ia ter que pagar uma consulta para saber a resposta. E isso não me incomoda nem um pouco. Eu acho que a informação tem que ser compartilhada gratuitamente. Então, eu coloco ali todo o conteúdo que eu sei, tudo que eu puder passar, eu coloco ali sem restrição nenhuma. Então, eu acho que a educação nutricional está tomando esse rumo aí digital, e se a gente não abrir os olhos para isso, a gente vai ficar para trás. Que mais? Vamos lá, mais dúvidas. É isso? Gente, se vocês tiverem mais dúvidas ou quiserem alguma ajuda aí com alguma ideia de algum outro tipo de atendimento, mandem para mim no meu Instagram, @tamifazafeira, beleza? Eu vou deixar aí a fala para as próximas meninas e até a próxima. Muito obrigada.